ainda vai ter. Não precisa acabar tudo hoje, não. O pessoal tá com apetite ali, viu, Sérgio? Tá. Chá. Chá comigo. Eu tenho a impressão de que esse curso não está agradando. Cada intervalo vem menos gente, menos. Acho que amanhã de manhã vamos estar só 2 filhinhas aqui. O que está havendo? Será que eu estou sendo tão agressivo assim? Até minha presidente foi embora e não voltou mais. Deixa, Lúcia, deixa isso. José, tá tudo bom aí atrás, José? Você deveria fechar o portão para o pessoal não ter ido embora, rapaz. O pessoal está indo embora. Tá pesado. A maior reclamação que eu vi aí no intervalo, sabe qual foi? Rapaz, você não deixa a gente dormir. Mas se você veio para cá para dormir, você veio para o lugar errado. Isso aqui não é lugar para dormir. Olha, quando até o cameraman ajeita o computador. Hein? Já está online? Ô, meus amigos do Rede Amigo Espírita, desculpe essas brincadeiras. Eu sei que vocês que estão assistindo pela internet aí, ou pela TV, é bom, né? Porque você não quer assistir, desliga, muda de canal, vai embora. E eu não vejo, dorme, vocês fazem, quando termina, o que ele falou, aí já passou. Agora, quem está aqui é negócio de quem não quer ir para o umbral. Porque para suportar isso tudo, é um problema de coluna. Mais tarde a Lúcia dá um jeito, né? Muito bem. Isso é tão bom, né? Alguém ficou irritado com isso? Eu, quando era aluno do ginasial, a gente fazia isso na lousa, no quadro negro. Não é tão bom, dá um arrepio, dá um... Ei, já chega de comer, pessoal. Jesus Cristo. Vilma, recolhe as comidas, Vilma. O pessoal não para de comer, Vilma. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu fico pensando nas pessoas que estão assistindo, sem saber o que está se passando. Também, ó, vocês têm um amigo ali no câmera, sabe? Porque se eu estivesse pilotando aquela câmera, quando eu parasse olhando alguém dormindo, eu mostrava na câmera, para todo mundo ver. Mas ele só pensou e não fez. O que é um espírito iluminado, né? Porque se fosse eu sou trevoso. Eu ficava catando. A pessoa, quando tivesse com o pescoço quebrado, aí eu dava um close. Não, eu não vou não. Não, eu sou trevoso só para o pessoal pensar que eu sou, mas não sou não. Eu faço a caridade. Você já pensou coisa mais caridosa? Você querendo dormir, aí o cara faz, aí ele mostra. Aí a pessoa acorda. Olha, porque as pessoas que vão dormir vão lá para o fundão. Ó, pode olhar, ó, de lá do fundão. Eles ficam lá no fundão. Aí tem outros que querem disfarçar para fingir que estão acordados, vem para frente. Aí quando a gente olha na frente, estão dormindo também. Que bom. Isso aqui eu vou passar rápido, porque vocês têm livros aos montes para estudar sobre isso. No livro O Passe, eu coloco aqui uma inversão. Eu coloco o esplênico aqui e o gástrico embaixo. Isso foi um erro. E foi um erro meu. Quando eu pedi uma pessoa para desenhar, ela desenhou o esquema que lá está e ele veio desse jeito. E eu não vi e passou batido. Essa musiquinha, por acaso, é música mesmo, né? Isso não é um celular não, né? Ah, tá bom. Não é porque a gente aprender magnetismo com fundo musical é melhor. Pelo menos a gente dorme mais.
Não, porque eu acho também, já que ele foi desligar ali, eu acho que é uma covardia. A gente chega num centro espírita, põe uma música assim. Meus irmãos, vamos ficar acordados. Mas então desliga esse som. Ou então põe outro som, né? Põe um som assim mais agitado, mais jacomelo. Pronto, me desculpe aí eu ter mexido aí no som, é porque eu já estava aqui meio quase com sono. Miriam, você está aí atrás, Miriam? Estava com tanta saudade de você. Porque você aqui na frente eu fico assim mais impulsivo. Aí você longe eu fico sem noção. No livro Manual do Passista, aqui está o gástrico e aqui está o esplênico. Também tem um erro grave. O erro grave é que o esplênico não está aqui na bacia. Ele está bem aqui, em cima do baço. Certo? Certo. Vamos chamar aqui um doutrinador. Não, como é o nome? Dialogador. Eu acho tão bonito esse sotaque. É bonito, né? Pois é, se falar dialogador, também não dialoga. Facilitador, também não facilita. É só tirar o dor, aí é o facilita. Aí pode ser que o pessoal de Mogi Mirim chega a estar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Passando a mão na cabeça. Você sabe como é que eu chamo isso aqui? Isso aqui é incorporação de Chico Xavier. É tão engraçado no meio espírita a gente diz assim, meus irmãos, agora vamos fazer a nossa prece. Aí vai incorporar Chico, porque parece que... Né, eu tenho tanta... Isso se chama de idiosincrasias. Eu tenho tantas, uma delas é essa. A gente diz assim, a gente está rindo, está... Meus irmãos, agora vamos fazer a nossa prece. Aí todo mundo faz. Eu não sei porque a gente vive dizendo erradamente que eles estão lá em cima. Mas na hora da prece a gente vai procurar eles lá embaixo. Vamos fazer a nossa prece. Fechemos os nossos olhos. Está desgraçado, porque se eu não tiver evidência com o olho fechado é que eu não vejo mesmo. Mas isso é implicância minha. E eu às vezes eu faço meio que de propósito. A pessoa diz assim, vamos fazer uma prece para encontrar Jesus. Aí eu começo a sorrir. E começo a ficar olhando para os cantos. As pessoas dizem, pronto, ele agora pirou. Não é para encontrar com Jesus. E a pessoa, Jesus chegar aqui e eu estou assim... Ele vai dizer, nossa, esse cara é raivoso, eu tenho que estar sorrindo para ele. Porque imagina, eu me encontro com algum de vocês e reconheço. Aí vocês dizem, Jacó, tudo bom? Eu digo, tudo bom. Fecha os olhos e fecha a cara. Um encontro da prece é um encontro de amor, de amigos. Eu vou começar com Jesus, eu tenho que estar sorrindo para ele. E aí, senhor, tudo bem? Tudo bom, né? Você está falando com quem? Com Jesus. Mas com Jesus você fala assim, você quer que eu fale como? Chorando? Oh, Jesus, que desgraça. Não, eu falo com Jesus sorrindo. Não me peçam para falar sobre esses assuntos, não, que eu tenho tanta coisa que vocês vão ficar doidos. Eu penso tanta coisa esquisita, essa minha cabeça é meio... Eu estou deixando até o cabelo crescer para ver se escorre um pouco, sabe? Porque está ficando muito concentrado. Isso aqui foi o que eu mostrei ainda agora. Centro coronário é alta frequência, olha como vai ser rápido. Centro frontal é alta frequência, centro laríngeo é alta frequência. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, centro laríngeo considerado como centro da vontade. É uma coisa estranha, muito estranha. Como é que o centro laríngeo é o centro da vontade? Por incrível que pareça, a nossa expressão de vontade é via laríngeo. Não existe nenhum setor vital ou fisiológico que ele seja independente 100%, nenhum. Não, mas porque a vontade é do coronário, a vontade é do frontal, ok, mas a expressão dele é laríngea. E aqui tem um ponto do laríngeo que eu quero chamar a atenção. Ele lida com as atividades dessa glândula chamada timo. Só que todo mundo que estuda timo só associa o timo ao cardíaco.
Então aqui nós temos o timo relacionado com o laríngeo. Daqui a pouco vocês vão ver por que isso é importante. Depois nós temos um centro intermediário. Coronário, frontal, laríngeo, alta frequência. Cardíaco, média frequência. Centro cardíaco relaciona-se com os sistemas nervoso, simpático e parasimpático. Corresponde-se ainda com o timo. Laríngeo e cardíaco correspondem-se com o timo. Qual é a vantagem de eu saber disso? Imaginemos eu sou um magnetizador de pouca experiência e me cai na mão um paciente com problema cardiológico grave. Se eu for meter a mão na parte cardiológica, eu posso complicar. Como o timo ele tem conexão direta com o cardíaco, eu posso não ser eficiente no que eu vou fazer, mas eu não deixo o paciente sem assistência. Como? Eu atuo pelo laríngeo, direcionando o jato energético para o timo, e o timo distribui para o coração. Você consegue conter, reverter e até aliviar muito problema cardiológico via laríngeo. Já que você não sabe ou teme ou não consegue ter segurança de trabalhar um paciente cardíaco. Ou seja, são informações que às vezes a gente passa sem perceber e que são fundamentais na hora que está você e o paciente. Está você e o paciente, você vai fazer o quê? O paciente está com uma crise cardíaca. Você vai fazer o quê? Nada. Porque eu tenho medo de colocar a mão no coração e piorar. Imagina, você pega um cardíaco, você mete a mão no coração e ele começa a ter aceleramento de pulso cardíaco, você se apavora. Então venha pelo timo e deixe que o timo distribua. Mas eu entro no timo aonde? Pelo laríngeo. Como esta, tem muitas outras associações que se pode fazer nas nossas experiências magnéticas. Depois nós temos aqui 3 centros de baixa frequência. O gástrico, que fica aqui na região do alto do estômago. O esplênico, que fica aqui sobre o baço. E o genésico, que fica sobre a região da genitália. Quanto mais abaixo, mais denso. Portanto, dos 7 colocados por André Luiz, o mais denso é o genésico. E não é sem motivo. A natureza ela não faz nada por acaso. Quando nós precisamos entrar num processo de formação de um filho, apesar disso ser extremamente prazeroso, energeticamente é uma atividade que consome muito. Tanto que a gente vê, são milhões de espermatozoides para um fecundar. A gente poderia perguntar, então para que Deus foi em milhões? Bastava colocar um. Bom, bastava colocar um se a energética de um fosse suficiente. Não é. Tanto que quando algumas pessoas, alguns casais não conseguem engravidar, se faz um exame no homem de contagem de espermatozoides. Se ele tiver um número baixo, e esse número baixo está na casa dos milhares, ele não consegue engravidar mesmo. Não pode ser biológico. Por que não pode ser biológico? Porque se só um atravessa, se você tem 1000, já tem suficiente. O problema é que falta uma energética, e uma energética vital, que é usinada nesta região. Qual é o problema que a gente tem aqui? É um problema de não sabermos lidar psicológica e fisiológica e moralmente com essa zona. A gente não pode falar de genitália. De jeito nenhum. E aí a gente cria complicação. Porque tudo relativo ao sexo é pecado. E todo mundo usa o sexo de uma forma direta ou indireta, mas todo mundo usa. Então todo mundo começa a se sentir pecaminoso. Porque milenarmente a gente vem associando ao sexo o pecado. Eu estava olhando uma reportagem essa semana na internet e eu achei super curioso. Tinha um padre e um pastor falando sobre moral, numa entrevista, num programa. E o quadro que tinha atrás dele era um quadro de uma escultura clássica de uma mulher nua. Que coisa, uma mulher nua, mas se for uma escultura clássica não tem nada demais. Mas se for uma mulher nua de hoje, não pode. Mas é a mesma mulher nua. Qual é a diferença? Porque a gente criou vínculos diferentes. Então o problema não é a mulher nua, é como a gente se relaciona com isso. O problema do sexo não é do sexo, é o nosso relacionamento com o sexo. A gente tem uma fonte energética aqui de uma potência monstruosamente grande.
Se a gente usar a equação de Einstein, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, como a velocidade da luz ao quadrado é um número fixo, muito grande, mas é fixo, ele não muda, 300 mil km por segundo vezes 300 mil km por segundo, isso é um número, multiplicado por uma massa, dá a quantidade de energia. A massa, ela depende do quê? Ela depende da sua densidade. Entre aspas, mais ou menos como a história do queijo. Quanto mais denso, mais massa. Quanto menos denso, menos massa. O mais denso é exatamente o que é produzido no genésico. Então, se eu tirar uma quantidade de massa, entre aspas, energética do genésico, a produção de energia vai ser muitas vezes maior do que se eu tirar, por exemplo, do cardíaco. Porque aqui é um centro médio, então a qualidade dessa massa é muito sutil em relação à qualidade de massa do genésico. Só que nós ainda não sabemos sublimar o sexo. A gente acha que sublimar o sexo é não fazer sexo, a gente acha que sublimar o sexo é se castrar psicologicamente, e a gente lida com o sexo com uma dificuldade monstruosa. Tanto que os órgãos genitais, a não ser nas escolas, fora das escolas, órgão genital não tem nome de órgão genital. Então você nunca diz um pênis. Você diz um pintinho, um passarinho, uma rolinha. É uma gaiola de aves. Né? Porque não tem nome, o troço lá não tem nome. E dizem as más línguas que com a mulher é pior ainda, porque só tem batráquios. É perereca, é ranzinha, é tudo assim. Então é pior ainda. A minha filha pequena, a Sofia, ela foi à escola, ela estava com 4 anos para 5 anos. E ela chegou na escola, ela num momento lá disse: minha tia, eu estou com uma coceira na minha vulva. Tia, onde? Na vulva. Minha filha, não diga isso. Mas minha mãe disse que o nome é vulva. Não, minha filha, você está na perereca. Ele disse: não, não é perereca não, é na vulva. Ou seja, a gente tem dificuldade até de lidar com o nome da coisa. Um dia eu estava num seminário há muito tempo, e eu estava falando, não tinha projeção, não tinha nada, e eu falei: aqui está o coronário, abrindo aqui para cima, o frontal, e aí fui apontando. E aí na hora do genésico eu digo: aqui está o genésico. Aí tinha uma senhorinha fez: ai, Jesus. Eu achei tão engraçado, quer dizer que quando chegar lá, aí a gente faz assim: e lá? Lá. Lá onde? Lá. Lá. Lá é o genésico. Ou seja, você não pode nem mostrar onde é que está a coisa. Como que parece que ninguém tem. Eu não sei nem como é que a população espírita multiplica-se. Porque como é que você vai multiplicar se você não pode nem falar na coisa? Mas deixa para lá, isso não é importante. O importante é que aqui nessa região a gente tem uma fonte de energia muito forte. Mas a gente não usa. Não usa porque a gente não sabe. Porque o nosso organismo, a nossa natureza, a nossa fisiologia, ela interage dentro do padrão em que ela funciona. Uma pessoa que tem uma usinagem genésica, homem ou mulher, essa localidade, né, o aparelho genital, ele vai reagir como que se tivesse havendo alguma movimentação fisiológica aqui. Como é que eu posso entender isso? Quando eu como, se na hora eu for aplicar um passe, eu vou sentir que o gástrico tem um peso diferente. Porque no processo digestório tem também um processo de exudação energética, que é a componente centrípeta. Ora, mas isso aqui eu só uso quando eu tenho alguma relação ou conexão sensual. Aí você imagina, um homem vai aplicar um passe e acha que está ficando em ereção. É o capeta. Só pode ser. Porque como é que você está aplicando o passe pensando em Jesus e a coisa se mexendo? Aí você diz: eu não vou mais aplicar passe. Por que não? Deixa para lá. E na mulher também. Pelo mesmo motivo. Você começa a ter, para usar uma expressão nordestina, você começa a ter uma agonia. Dá uma agonia lá dentro, sei lá onde. E aí você diz: como é que eu vou aplicar um passe? Eu estou pensando em Jesus e o negócio está me incomodando.
Como a gente não pensa, a gente já condena, já critica, não aceita pensar e leva isso para a última consequência. Ou seja, você tem uma usina doida para expelir energia e você perde, porque a gente não sabe. Eu sempre lembro essa história. Francisco de Assis, de tempos em tempos ele subia uma montanha, ia entrar em meditação e chegava ao êxtase. Êxtase, até para complementar o assunto que a gente vinha falando, êxtase é um sonambulismo tão profundo que você vai a um nível espiritual superior. Era o que São Francisco fazia. Ele começava a orar, se integrava com a natureza, saía do corpo e ia para regiões espirituais superiores. Quando ele voltava, os historiadores dizem, ele voltava, pegava um chicote e começava a se açoitar. E só parava quando cansava e estava com as costas todas sangrentas. Qual era a razão disso? Enquanto em espírito estava indo em busca de Deus, o meu corpo era tomado conta pelo demônio. E de onde ele tirou isso? Simples, quando ele voltava do êxtase, ele tinha ejaculado. Mas por que ele ejaculava? Porque a ejaculação é a expressão de um êxtase, de um prazer profundo. Quando o espírito atingiu o prazer profundo, o corpo interagiu no prazer. A zona genésica expele todo o seu prazer através de uma ejaculação. Histórias de santas da Igreja Católica narram o mesmo fenômeno. Mulheres que se entregavam ao máximo nos processos de estáticos, elas também, quando voltavam, descobriam escorrimentos estranhos que elas tinham tido. E aí entravam na autopunição, porque era pecado. Pecado por quê? Porque disseram que isso é um pecado. A gente não aprendeu a lidar com o sexo, então perdemos essa fonte de energia. Isso é muito grave. Porque se você não educa, a pessoa ou ela se castra ou ela é devassa, porque ela não tem a linha do meio. Um dia, minha mulher estava falando com a nossa filha quando ela tinha 13 anos. E eu tinha chegado, na hora que eu fui chegando, passei na porta do quarto, as duas estavam conversando. E a minha mulher estava dizendo a seguinte expressão na hora que eu passei na porta. E cuidado, minha filha, porque é muito ruim se seu namorado pegar nos seus peitos. Olha que expressão que eu ouvi. Eu na mesma hora voltei, digo, como é que é? Não, porque eu estou ensinando para ela, porque ela está pensando já em namorar, e os namorados de hoje querem pegar nos peitos das meninas. Eu digo, você está dizendo que é ruim? Eu estou dizendo para ela, eu digo, olha, minha filha, esqueça tudo que sua mãe disse. Você não deixe, porque é muito bom. Seu namorado começar a pegar nos seus peitos, você vai gostar tanto que aí ele vai começar a pegar em outro lugar, e você vai gostar mais ainda. Você é doido? Como é que você diz um negócio para sua filha? Se eu disser o contrário, no dia que o cara pegar e ela gostar, ela vai dizer que eu sou mentiroso. Porque o perigo não é porque é ruim, porque se fosse ruim você não precisava divertir. O perigo é você dizer para ela, é tão bom que é perigoso exatamente por conta disso. Anos passaram, um dia eu me encontro com essa minha filha, que ela hoje não mora mais em Natal, já faz tempo que ela não mora em Natal, e ela foi passar umas férias, e aí quando chegou lá em casa, e aí a menina disse, pai, eu preciso lhe contar uma história. Eu disse, o que é? O senhor talvez nem vá se lembrar. Eu disse, bom, se eu não vou, então não vou mesmo. Eu disse, um dia, aí ela contou a cena. Mas pai, eu fiquei na dúvida, será que é bom ou será que é ruim? Eu digo, então, tá bom, então você tirou a dúvida. Eu disse, pai, eu fiquei num medo danado. Mas um dia eu comecei a namorar, e quando ele veio com a mão, eu disse, eu não vou deixar. Mas aí eu me lembrei do senhor, o senhor disse assim, que era bom. Eu digo, pois eu vou ver se é bom, porque se for bom é perigoso, porque meu pai disse que o perigo é porque isso é bom, não é porque isso é ruim, não. Pai, quando ele torrou, eu dei-lhe um tapa. Eu disse, mas por que você bateu nele? Porque foi tão bom, mas tão bom, que se eu não tivesse dado o tapa, tinha dado tudo errado. Eu digo, tá bom. Olha que coisa. Olha, eu estou contando um caso com a minha família, com a minha filha, não estou inventando uma história. O problema é que a gente não se prepara para uma realidade. A gente quer mentir o tempo inteiro e na hora da realidade a história é diferente. Já pensou? Se por acaso eu tivesse dito que era ruim, na hora que o rapaz pegou e disse, meu pai mentiu para mim.
E se ele mentiu em cima, vai mentir embaixo também. Já estava, a desgraça estava prontinha, né? Volta, rebobina o filme. Normalmente nós estudamos esses 7 centros de força, mas eles são insuficientes. Aí nós temos aquele que eu falei ainda há pouco, o humeral, que fica aqui no alto da coluna, e que ele tem uma relação muito forte com o laríngeo, mas não é o mesmo nível. Porque o laríngeo é de alta frequência, e o humeral é de frequência mediana. Isso é uma outra vantagem. Imagine que eu agora vou aplicar um passe numa pessoa que está sentada e encostada na parede. Ou então, como eu vi aqui uma cabine que o José me mostrou, são uma cadeira encostada na outra e um paciente fica de costa para o outro. Não é assim? Então fica essa cadeira voltada para cá e essa cadeira voltada para cá. Se tem uma pessoa aqui e outra aqui, como é que eu posso chegar nas costas dessa pessoa? Não tenho como, porque está uma encolada na outra. Mas vamos imaginar que eu sou um magnetizador e senti que a pessoa tem um problema de coluna, que está doendo muito as minhas costas, e que o meu problema pode ser acessado de saída pelo humeral. Viu, Miriam? Às vezes acontecem essas coisas. Encontrei ela ali, ó, tá vendo, Lúcia? Ela está bem ali, olhando para mim, atenta. Aí imagina, de repente eu descubro que eu tenho a habilidade chamada tato magnético. O que é tato magnético? Dupla vista. Eu tenho um tato magnético. Eu passo a mão aqui e sinto que tem alguma coisa estranha. No primeiro momento eu imagino que é no laríngeo, afinal de contas eu estou aqui na frente do laríngeo. Mas aí eu tento acessar o laríngeo e eu sinto que eu mexo no laríngeo e não acontece nada. Será que não é no humeral? Mas aí eu não tenho como chegar no humeral. Eu estou num hospital, o paciente está imobilizado numa maca e não dá para eu enfiar a mão aqui debaixo daquelas câmaras de hospital para ver como é que está o humeral. Olha que vantagem. O humeral eu sei que ele é de média frequência. O laríngeo é de alta frequência. Eles estão praticamente um de frente para o outro. Se eu me conhecer como magnetizador, eu tento aqui o laríngeo. E começo a sentir a frequência do laríngeo, a frequência sutil. Se eu continuar procurando, de repente eu encontro uma outra frequência, bem diferente. No mesmo ponto. Essa outra frequência é o humeral. E como é que a gente faz? Se você faz isso numa pessoa, e você começa a mexer aqui no laríngeo, e você perceber que é como se a sua mão estivesse atrás, se você perguntar ao paciente, o que foi que você sentiu? Nossa, eu vi que você estava com a mão aqui, mas a sensação que eu tinha era que ela estava lá nas minhas costas. Sinal de que você chegou no humeral. Isto é de uma riqueza na hora prática impressionante. Só que isso não é mágica. Não é você chegar aqui, aqui está o laríngeo e aqui está o humeral. Você tem que desenvolver um pouco a sensibilidade tátil ou psicotátil para poder você perceber. Mas é primoroso. Quando a gente está iniciando esses treinamentos para sentir, é comum, enquanto você está procurando o humeral, a pessoa sentir como se estivesse furando, como se estivesse pigarreando, como se estivesse ardendo a garganta. É porque esse trânsito, até que você tenha domínio, ele é literalmente como se você estivesse o tempo todo entrando numa zona que não é a zona própria, que seria o laríngeo. Mas depois que você tem a habilidade, você chega lá numa boa. Mas tranquilamente, você vai, está aqui, diz, bom, agora eu vou lá no laríngeo, lá no humeral, quer ver? Pronto, estou lá no humeral. Então você está com a mão aqui na frente, mas tudo que você está fazendo é ali atrás. E se você, por exemplo, consegue fazer uma deposição de fluidos para entrar na coluna via medula espinhal, você emite por aqui, mas entrando por trás. E a pessoa diz, olha, é como se você tivesse vindo aqui, e eu senti quando começou a escorrer alguma coisa e desceu pela medula. Como que para tirar todas as dúvidas da possibilidade de você atender o humeral. Um outro centro que está também muito pouco comentado, e do pouco que ele é comentado, ele não aborda a principal questão, é o básico. O centro básico fica aqui mais ou menos na altura do cóccix,
no verso do corpo. A frequência dele é praticamente a frequência do genésico, que está aqui na frente. Isto nos impulsiona a gente perceber o que se esqueceu de se comentar no centro básico. E aqui vai, para os magnetizadores e passistas, por favor, prestem atenção no que eu vou dizer, que isso é valiosíssimo. Nós aprendemos que os fluidos vão da cabeça para os pés. De repente, agora eu apontei 2 centros às costas, o básico e o humeral. Raciocinem comigo. Da cabeça para os pés é o que nós chamamos de fluxo. Aqui eu tenho o fluxo energético. Mas tudo que flui, reflui. Se existe um fluxo, depois que ele chega no genésico, vai para onde? Ele vai para o básico. E o básico desempenha agora uma função importantíssima, que se chama reconversão energética, ou reconversão fluídica. Essa energia chega aqui de baixa frequência, muito densa. Para fazer o refluxo, essa energia daqui agora vai precisar voltar para o coronário. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a energia precisa agora refluir para fechar o circuito. Então aqui eu tenho uma reconversão em que eu mando essa energia para o humeral em média frequência. O humeral reconverte e manda para o coronário em alta frequência. E aqui agora eu tenho uma pessoa com fluxo e refluxo. Só que quem foi que já pensou nisso numa prática magnética? Ninguém. E aí o que é que nós fazemos? Temos um paciente que a gente já trabalhou. Ah, mas eu usei tudo que foi técnico. Usei concentrado, usei dispersivo local, usei médio, usei muito calmante, lento, rápido, e fiz, e fui. E o paciente tem uma pequena melhora e não sai disso. Mas já faz 6 meses e o paciente não melhora. Eu estou trabalhando onde? Frontal, fluxo. Laríngeo, fluxo. Cardíaco, fluxo. Gástrico, esplênico, genésico, fluxo. Pergunta: e se o problema do paciente estiver no refluxo? A gente não sai do canto. Porque o problema não está no fluxo, o problema está no refluxo. Mas eu nunca nem pensei nisso, como era que eu ia fazer? Os magnetizadores pensaram sem falar, mas eles pensaram. Existe um grupo de enfermidade que na época dos magnetizadores clássicos, aí 200 e poucos anos, eles resolviam com 5, 6 sessões. Sessões longas, sessões aí de 1 hora cada uma. Então um dia depois 2 dias voltava. 5, 6 sessões eles resolviam. Que problema é esse? Epilepsia. Epilepsia, sim. E como é que eles resolviam a epilepsia? Eles faziam o convencional, e no final chamavam o epiléptico, porque Messias está achando que eu só ia chamar ele. Pronto. Aí ele chamava o paciente fora da crise epiléptica, porque na crise ele não consegue ficar parado em pé. Então ele é um epilético. Passou a crise epiléptica, depois de fazer tudo, eles sugeriam que deveria fazer muitos perpendiculares. Como é que são os perpendiculares? Uma mão na frente e outra mão nas costas. Para aí, nas costas. Mas e por que fez diferença? Porque na hora que eu estou com a mão nas costas, eu estou trabalhando o refluxo. Mas aí na nossa cabeça pragmática demais, vem assim, mas o refluxo não é de baixo para cima? Mas ele fez de cima para baixo. Mas por que ele fez de cima para baixo? Porque a deposição magnética é sempre da alta para baixa frequência.
Como assim? Aqui eu entendo, fluxo da alta frequência para baixa frequência. Nas costas, a mesma coisa, porque a alta frequência está aqui em cima e a baixa está lá embaixo. Analogia que eu faço. O fluxo, eu estou com a caixa d'água e estou querendo abrir torneiras. Em qualquer lugar que eu abra, é força da gravidade. A caixa secou, eu uso uma bomba. Como é que a bomba funciona? Recalcando, ou seja, pressiona a água para que ela, por pressão, suba. Você continua usando o mesmo sentido. Nossa, quer dizer que se curava de epilepsia sem gardenal, com magnetismo. Qual é a dedução que eu tiro? Epilepsia é uma doença de refluxo e não de fluxo. Por isso que a gente trabalha magneticamente e não resolve. Porque a gente não trabalha o refluxo. E chegamos num ponto que eu queria chegar. Quando a gente vai para a medicina oriental, aí a gente se depara com essas coisas. Alô? Foi onde isso? Eu estou achando tão estranho, não tocou celular aqui, porque, olha, normalmente tocam em celulares. E os celulares de hoje, graças a Deus, evoluíram. Porque os celulares de há 5 anos eram as desgraças. Né? Há 5 anos, todo celular, quando tocava uma música. E as músicas que tocavam eram terríveis. Um dia eu estava falando que Jesus vinha caminhando sobre as águas e Pedro viu. E é um diálogo interessante, dependendo de como você assista na palestra. Se for um expositor convencional, ele vai dizer: então, Jesus vinha caminhando sobre as águas, naquele lusco-fusco do final de tarde. E Pedro, olhando espantado, viu e perguntou: quem vem andando sobre as águas? E Jesus disse: sou eu, Pedro. Então, Senhor, diz que eu ande também. E Jesus então chama Pedro e Pedro sai saindo, andando pelas águas. Quer dizer, a gente quase até chora, né? Uma narração assim. Aí Jacó, quando fala sobre essa cena, é assim: Jesus vem andando no finalzinho da tarde, naquela hora que você não sabe nem se é noite, nem se é dia. Jesus vem caminhando sobre as águas. Aí Pedro diz: ei, quem é que está caminhando sobre as águas? Como que se fosse a coisa mais comum do mundo a pessoa caminhar sobre as águas. Aí Jesus diz: eu, Pedro. Aí Pedro diz: eu quem? Veja que coisa comum era as pessoas entrarem sobre as águas. Jesus disse que era ele. Pedro não reconheceu a voz de Jesus. Eu, Pedro, Jesus. Era para Pedro ter dito que: desculpe, Senhor, é que eu não identifiquei. Mas aí Pedro diz assim: se és tu mesmo, então diga que eu ande sobre as águas. Eu acredito que nessa hora Jesus deu uma risada que quase ele se afogava, porque Jesus se desconcentrou com as piadas de Pedro, que Pedro era muito engraçado. Ele disse: tá bom, Pedro, vem. E o pessoal acha que Pedro já pulou e saiu andando. Nada. Pedro era precavido demais. Pedro colocou um pé fora do barco e aí pisou assim para ver se a água aguentava mesmo. Porque você está louco que ele ia andar direto nas águas. Aí ele saiu, se apoiou e foi devagarzinho. E Jesus rindo: venha, Pedro, venha. E Pedro foi. Só que quando Pedro começou, deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, começou a andar legal. Aí disse: Jesus, olha, eu estou andando. Jesus disse: eu estou vendo, Pedro. Nisso, olha, a Bíblia é tão fantástica, tem umas palavras tão bonitas. Soprou um vento setentrional. Vocês sabem o que é isso? Mas a gente já leu, a gente nem procurou no dicionário, mas era um vento setentrional que soprou, formou uma marola. E Pedro, quando viu a marola, se assustou e afundou. Ou seja, a fé de Pedro não resistiu a uma marolinha de nada. Eu estava contando essa história com esse sentido de brincadeira. Aí, na hora que Pedro pergunta: e quem é? Diz: sou eu, Pedro, Jesus. Ele disse: então, se és tu mesmo. Nessa hora tocou um celular. E no celular tocou a seguinte música: delícia, delícia, assim você me mata. Eu digo: é melhor desligar o celular, porque não faz sentido. Como era que Jesus ia dizer isso para Pedro? Não ia. Então, deixa o celular desligado.
Isso é uma história verdadeira, não fui eu que inventei não, foi verdade. E por incrível que pareça, foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo já aconteceram umas coisas engraçadas. Eu estava num centro espírita grande, em São Paulo, ali na Grande São Paulo, para não dizer exatamente onde é, num centro grande. E o dirigente já tinha aqui, o palco é um pouco alto, tinha uma frase quase o tamanho do palco todo: desligue o celular, mas nada discreta, né? Mas tão indiscreta que eu até olhei assim: nossa, o negócio aqui é sério. Não é possível que a pessoa não desligue com uma frase desse tamanho. Aí o dirigente subiu: meus irmãos, nós temos aqui a alegria de receber Jacó, mas por favor, mas falou desse jeito, por favor, desliguem o celular, porque é terrível, uma pessoa vem falar na nossa casa e vocês ficam com o telefone tocando. Por favor, desliguem o celular. Mas falou bravo. Eu digo: Jesus Cristo, o negócio pega pesado aqui. Tá bom, eu estou ali, né? Boca mole, eu bem humilde. Aí eu me levantei: muito obrigado, meus irmãos e tal. Nós viemos aqui falar sobre esse tema e tal. Quando eu comecei a falar, mas não tinha uns 3 minutos que eu estava falando. E aquele negócio aumenta de volume. Eu digo: meu Deus do céu, esse o presidente vai pegar, porque esse vai dar zebra. Mas foi um mal-estar tão grande. E aquele trem aumentando de volume. Parou. E eu não sei se vocês já descobriram isso. Um telefone de celular, quando toca, a gente sabe se é de homem ou é de mulher. Porque se for de homem, ele desliga rápido. Por quê? Porque o homem pega aqui do bolso e já desliga. Se for de mulher, está na bolsa. Aí é uma desgraça. Porque até você achar, o bicho toca, muda de sintonia, faz tudo, né? Então aquele era de homem porque desligou rápido. Eu disse: tomara que o presidente não tenha percebido quem é, porque era ali perto de onde ele estava. Eu nem brinquei, porque ele já tinha falado tão sério, que quando a pessoa não fala, eu brinco um pouco, mas ali eu já mantive a linha, né? Então, meus irmãos, como eu vinha dizendo, nós estamos aqui, mas deu uns 2 minutos no máximo, o mesmo. Aí eu olhei, eu digo: vou ver quem é o pobre coitado, porque esse está ferrado. No que eu olhei, estava o presidente, era o dele. Miriam, é cruel, Miriam. Era o telefone do presidente que estava tocando. Aí eu digo: agora é comigo. Eu digo: meus amigos, eu quero fazer aqui uma consideração. Aquele anúncio, esse que está aqui, olha, vocês podem deixar ligado, não se incomoda, deixe tocar do jeito que quiser. Porque o presidente, que é o presidente, deixou o dele ligado, imagine a gente. Lógico que ele não me convidou mais para ir lá no centro. Foi a última vez que eu falei naquela casa, mas eu não podia perder aquela, porque você falou tão duro com todo mundo, que estava todo mundo lá do fundão querendo saber quem era aquela alma desavisada que não desligou. Era o próprio, o indivíduo, o cara. Abençoa, Lúcia. Depois uma pessoa dessa quer um passe, a gente vai dar passe? Ele já estava passado, né? O mundo oriental tem muitas lições, dando a gente de graça há muito, muito tempo. No campo de centros de força, então, é uma graça. Tem algumas coisas que a gente não entende, tem algumas coisas que a gente não concorda, tem algumas coisas que a gente tem que pensar. O fato é que às costas nós temos centros de força. Só que aqui surgiu um centro chamado Meng Men. Está aqui ele. Nas costas. Aqui, para quem entende de inglês, inclusive eu soube agora na hora do almoço, que tem uma novela, que tem um coronel, que é nordestino, e que é metido a falar inglês, e disseram que eu sou o próprio. Eu digo: mas está desgraçado, eu não assisto novela, eu não sei disso, só porque disse que eu falei uma expressão em inglês. Eu ia até dizer o que é que essas coisas quer dizer em inglês, mas não vou dizer mais não, pronto. Para depois não dizerem que eu sou o coronel.
Aqui nós temos um chakra das costas, como eles chamam, do cardíaco. Então seria o reverso de um cardíaco. Aqui nós temos o reverso do gástrico, que ele chama de solar. Aqui nós temos o reverso do esplênico. Aqui nós temos o men. E aqui nós temos o chakra básico. E foi esse que nós vimos. É lógico que as pessoas podem pensar, bom, então fluxo vem para o básico e do básico sai direto para o humeral. Não, obviamente ele vem fazendo a reconversão em outros mini-centros ou em centros secundários. Nesses secundários tem este centro que é de uma importância vital, que é o men. Este centro, de repente, foi quando se descobriu os vínculos da diabetes. Men é um centro que ele está, em termos pontuais, no inverso do umbigo. Então você olha para seu umbigo, exatamente na mesma direção, tem um men às costas. Este centro, ele tem uma capacidade esplendorosa de fazer as conexões com o esplênico e com o cardíaco. O esplênico administra pâncreas. O cardíaco administra hipertensão. Imagina, nós estamos trabalhando com o pâncreas o tempo inteiro querendo resolver diabetes e não conseguimos nada. E não foi hoje, sempre se quis trabalhar o diabetes no fluxo. Hoje a gente está tendo que repensar que provavelmente o diabetes é um problema de refluxo. Por isso que a gente não ia para canto nenhum. Não é fantástica essa ciência? Agora, ou a gente estuda, analisa, avança, ou isso a gente não vai ter uso nunca. E aí o pessoal lá da Flórida teve a ousadia de insertar a hipótese do men no meio espírita. Imagina que o meio espírita é altamente refratário. Até os centros de André Luiz, imagina agora você ainda considerar o humeral básico e o men. Ainda mais com esse nome, né? Imagina, você está trabalhando com o centro men. O quê? É esquisito, a gente não consegue processar a informação. Mas se você é um magnetizador e você começa a fazer, que eu não vou dizer como, porque seria precipitado da minha forma, do meu jeito. Mas se você começa a trabalhar básico, men, esplênico e cardíaco, e você começa a ver seu paciente tendo diminuição de quadro hipertensivo e tendo diminuição de necessidade de insulina ou diminuição dos remédios que você toma para fazer o controle da glicose, tem alguma coisa. Por isso que eu fiz questão de que a gente estivesse bem atento para esse momento. Porque não é fácil você ler e encontrar em algum lugar, mas de repente a gente pode ler e não perceber a importância dessa novidade. Novidade milenar. O men já é conhecido há quase 3.000 anos. Nós estamos em 2014 conhecendo pela primeira vez. E isso é péssimo. A gente tem tanto conhecimento perdido. Perdido por quê? Porque a gente não faz uso. E olha, agora vamos aqui para o simples. O bem simples. Eu muitas vezes não consigo tratar meu paciente porque eu só trato ele próximo. Muitas vezes eu não trato o meu paciente porque eu só trato ele com imposições. Muitas vezes eu não trato o meu paciente porque eu penso que só vai tudo até o genésico. Mas será que não vai até os pés também? Pode nem em todo caso precisar ir até os pés. Mas e se tiver algum caso que precisa? Um exemplo? Uma pessoa que normalmente as pessoas de mais idade e de sobrepeso têm edemas nas pernas. Como é que a gente pode trabalhar um edema nas pernas sem ir nas pernas? Ah, mas eu não vou trabalhar as pernas. Ok, não vai trabalhar nem vai resolver. No primeiro encontro mundial de magnetizadores, o pessoal da cidade de Itabuna, na Bahia,
apresentou uma experiência que eles chamaram de TCM, terapia da circulação por magnetismo. Qual foi a experiência deles? Eles pegaram a perna do paciente e descobriram, eles consideraram uma informação que também vem do Oriente. Nós temos um centro secundário na base do pé, que eles consideraram só o do calcanhar. Nós temos um no meio da panturrilha, temos um no joelho, por trás, tudo as costas. Temos um no meio da coxa e temos um, quando eu estou falando um aqui, eu estou falando de um par, e um nas nádegas. Centros secundários, não são centros primários. Nós temos centros secundários nas costas das pernas. E eles começaram a trabalhar inchaço de perna, retenção de excesso de líquido nas pernas, trabalhando em cima desses centros. Sabe o que aconteceu? As pernas começaram a secar. Os edemas começaram a se desfazer. Ah, mas a gente não pode trabalhar nas pernas. Ok, então deixa as pessoas do jeito que estão. O problema não é de falta de merecimento, o problema é de você que não quer trabalhar. Mas isso é para fazer numa cabine comum, na hora que terminou a reunião, vai aplicar passe em todo mundo? Não. Isso é um tratamento. Entre aspas, isso é uma especialização. Agora vejam. Estamos no 7º evento. No primeiro se falou isso. Significa dizer que faz 7 anos que a gente já poderia estar tratando muita gente com problema de edemas nas pernas. E a gente tem feito o quê? Nada. Ninguém nem sabe que isso existe. Ah, mas se eu soubesse, minha mãe, minha tia, meu pai. Pois é, se você soubesse, você já teria feito. Mas você não faz. No centro não pode fazer. Em casa você não pode fazer. Não existe uma literatura ainda sobre isso. Se você conhecer o Encontro Mundial de Magnetizadores e teve acesso ao material, você poderia pelo menos pensar. Mas quem é que vai pensar nisso? Nada, deixa para lá. Quantas coisas nós temos? Então tem casos que eu preciso trabalhar as pernas e os pés. Perto, médio e longe. E quando eu estou dizendo perto, médio e longe, por favor, não pensem perto, médio e longe. Não pensem assim. Pensem assim. Eu vou fazer mais alto para todo mundo visualizar. Perto, já estou no médio e agora eu estou no longe. Por quê? Porque o centro ele não emite uma zona, 2 e 3. Isto é contínuo. E muitas vezes o problema pode estar entre aquele ponto ideal médio e o ponto ideal de calmante. Se você só faz aqui e só faz aqui, se você encontrasse o ponto aqui, você faria com mais eficiência. Mas ninguém nunca nos disse isso. Exatamente, a gente escondeu de todo mundo o magnetismo. Aquela primeira parte de hoje de manhã foi para a gente perceber que Allan Kardec estava chamando a atenção para a gente do magnetismo o tempo inteiro e a gente não quis saber. Tá bom, então agora eu vou querer saber. Tá bom, então esqueça o essencial, mas se lembre, se você quer concentrar, mova lentamente ou faça imposição. Eu quero concentrar calmante. Aqui, estou com imposição calmante. Eu quero fazer uma imposição média. Eu quero entre médio e calmante. Você vem se locomovendo. Você está fazendo uma imposição porque sua mão está parada. Mas depois de uma imposição, convém eu dispersar. Por quê? Porque toda imposição concentra. Pode ser que concentre demais. Na dúvida, então concentrei e disperso. Aí a gente pega livro espírita dizendo, nunca disperse, porque você não vai tirar o que você colocou. A pessoa não entendeu até hoje o que é dispersivo, porque para ele dizer isso, ele está sem entender o que é um dispersivo. Eu tenho que dispersar para poder fazer fluir melhor. E olha, imaginem que isso aqui é um centro de força, esse copo. Nesse centro de força, lógico que o centro de força ele seria muito mais aberto e aqui embaixo muito mais fechado.
Até por uma lei natural, eu vou colocar o que eu quiser aqui, e considerando isso como um funil, ele só vai passar o que essa vazão permitir. Na prática, a gente tem a seguinte realidade: se eu colocar uma quantidade aqui por imposição, o tanto que passa aqui, ou seja, que entra no ponto em que é objetivo, ele chega em torno de 20%. Então, se eu coloquei 80, passam 20, ficam 60. Mas quando eu sinto o paciente, eu não sinto 20 mais 60, desculpa, 20 mais 80. Eu sinto 20 apenas. Então, se eu precisava de muito e só passou 20, continua faltando muito. E aí eu mando mais 100. Vamos supor que fosse a conta fosse essa. Não é, porque isso não é aritmético. Mas só para a gente compor o raciocínio. Coloquei mais 100, passou mais 20. Aqui chegou 40. Aqui já tem acumulado 160. Mas na minha identificação do problema só chegou 40. Se essa pessoa precisava de 1000, por exemplo, esse número aqui é um número só para a gente ter um raciocínio. Quando eu colocar 1000, só terá chegado aqui 200. Eu tenho 800 aqui. Mas eu não identifico esses 800, eu só identifico esses 200. O que vai acontecer? Eu vou continuar colocando mais fluido. Qual é a realidade do paciente? Ele recebeu o que precisava, mas está congestionado. Eu poderia pensar magneticamente. O que eu faço? Coloco 100, naturalmente passa 20. Depois dos 100 eu disperso. No que eu disperso, passa mais 60. Chegou 80, só ficou 20. Já está bem mais perto da realidade. Quando eu colocar mais 100, vai passar mais 20, e eu vou mandar mais 60. Então agora eu já tenho 160 aqui, e só 40 aqui fora. Eu agora estou percebendo que esse paciente já recebeu uma boa dosagem. Eu já vou doando com menos intensidade. Já vou doando com menos perda. E o paciente absorvendo com mais riqueza. Mas aí a gente aprende, só concentre e nunca disperse. Você congestiona e o paciente não recebe tudo o que precisa. E você doou mais do que era necessário. Veja que é prejuízo para tudo quanto é lado. Você pode lá na frente chegar numa fadiga, como lembra o Messias. Você vai doar tanto e tão desnecessário que você entra numa fadiga. Enquanto que se você doa um pouco e dispersa, doa um pouco e dispersa, doa e dispersa, depois de um certo tempo o paciente está bem, você está bem, e se por acaso sobrar resquícios não utilizáveis, quando você faz mais dispersivos no final, o que acontece? Esse excesso retorna para a fonte de onde veio, retorna para você. Mas aí a gente tirou o dispersivo. Na hora que tirou o dispersivo, isso tudo se transformou em prejuízo para todo mundo. Desnecessário. Então, esse tipo de reflexão é fundamental para a gente melhorar a nossa técnica. E agora, para a gente fechar hoje aqui com mais uma dica que vocês estão vendo que basta a gente entender que dá para melhorar muito, 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 muito. Mesmo o nosso passe comum. A gente pode dar uma modificada prestando atenção num único detalhe. Você que está em pé, vem cá. Já que está em pé mesmo, já não vai fazer sacrifício. Já ficamos aqui numa boa. Até porque eu só chamei homem, os homens ficam tudo aqui de cara amarrado, a mulher já vem sorrindo. Por isso que eu não gosto muito de negócio com homem por conta disso. Se chama um homem, ele fica aqui. E agora, você vai fazer o quê? E se você disser vire, ele já olha para você com cara feia, né? Não sei porque o homem é um negócio... Olha, vocês acreditam, eu vou falar sério, eu nunca vou mais reencarnar como mulher. Por quê? Porque você imagina, eu como mulher, e ter que viver com um homem, Deus me livre. Não dá, eu vou ter que vir como homem, porque não pode, é muito sacrifício para a minha alma em progresso, eu ter que reencarnar e dizer, nossa, eu me apaixonei por aquele barbudo, olha que coisa mais ridícula para mim, né?
Estou falando da minha vida pessoal. Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu prefiro a mulher mais suave, mais sorridente. Até quando ela dá uma bronca, parece que dói menos. O homem não diz nada e já está doendo. Muito obrigado por ter aceito meu convite. Olha que coisa. Meu amigo veio para cá, eu tive até medo. Já terminei, já mandei ele voltar lá para o lugar dele. Porque ela ri gostoso, né? Vocês já notaram que tem uma risada aqui no ambiente que contagia? É ela. Ó, é uma risada boa. Eu estava no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Regeneração. Tinha uma mulher das risadas melhores que eu já ouvi, mas ela não ria pouco, não. Eu fazia, ela já ria. Então, Elaine, vem aqui só para frente, só mais um pouquinho. Isso, ótimo. Então aqui está a Elaine. Eu falei dos centros, mostrei ali muito rápido. O coronário está aqui, voltado aqui para cima. Em todos nós. Só vai estar apontando para baixo se você tiver de ponta cabeça. Ele está sempre aberto para cá. Depois, dentre os centros que André Luiz coloca, nós temos 5 que são frontais. O frontal, abre aqui para frente, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico e o genésico. Todos eles abrem aqui para frente. São chamados centros de posicionamento frontal. Esse daqui é vertical. E o esplênico? O esplênico está bem aqui em cima do baço e ele abre formando um ângulo de mais ou menos 45 graus. Ele nem vem para cá e nem vem para cá. Ele vem aqui, inclinado. Tenham isso em mente. Eu acredito, um dia eu fiquei me pensando, por que Deus colocou este centro assim? Se os outros são para cá, então por que esse é para cá? Esse eu até poderia entender, é o mais sutil, então ele está captando tudo que é mais sutil que está para cá, então faz sentido. Mas e os outros? Por que o esplênico é de banda? Depois de muito refletir, eu imaginei isso. Não sei se é por isso, porque eu nunca conversei com Deus a respeito. Eu quis perguntar, mas ele é muito exagerado, eu deixei para lá. Mas eu quis perguntar a ele por quê. Mas como ele não vai me responder, eu tive que pensar. E eu pensei o seguinte: todos esses centros, por serem frontais, eles recebem impactos frontais. Todos. E a maioria dos impactos energéticos que nós recebemos são frontais. É uma maioria frontal. O esplênico, em vez de ele estar de frente, ele estando inclinado, qualquer impacto que vier vai pegar ele como que resvalando. Ele não pega de uma forma em cheio. Para Deus ter colocado isso é um mecanismo de defesa. E faz sentido, depois que a gente estuda o funcionamento do esplênico, cuidando do baço, do pâncreas, do fígado e dos rins, bom, isso são os filtros. Se você jogar tudo direto no filtro, pode ser que não dê tempo nem de filtrar. Então, o que quer que venha para o esplênico, ele vem meio que de lado. Se você quer atingir o esplênico mesmo, você tem que vir no ângulo em que ele está abrindo, para você atingir na plenitude. Se eu souber disso, e vamos imaginar, eu tenho na minha cabine de passe, o paciente fica em pé. Então eu posso fazer concentrados, ativantes, até calmantes. Então a mão parada, ou muito lenta. Posso fazer dispersivos, tanto longitudinais como transversais, tanto próximo como distantes. Normalmente se faz um circuito de dispersivos, ou mesmo de concentrados longitudinais. É uma prática muito comum. Nós estamos com o paciente aqui e fazemos a movimentação frontal. Eu vou fazer bem lento. Minha mão, pegou a partir do frontal, veio laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico. Aí a pergunta, e o esplênico? Ele não recebeu a mesma solicitude. E o coronário? Às vezes não recebeu nenhuma. Agora imagine, se eu quero deixar esse paciente alinhado energeticamente,
Para alinhar energeticamente, eu tenho que pegar os principais centros e colocá-los todos sob a mesma solicitude. Então eu teria que ter colocado o coronário e teria que ter colocado o esplênico. Então vamos imaginar que na nossa casa espírita eu vou fazer um passe para deixar a pessoa mais ou menos estabilizada. Eu tenho que me lembrar. Eu posso fazer o primeiro movimento que eu fiz? Posso. Só que eu tenho que prestar atenção, porque como eu tenho que fazer a mesma solicitude, eu tenho que colocar os centros no mesmo envolvimento. O mesmo envolvimento significa dizer na mesma distância e na mesma velocidade. Então, vamos que eu trabalhei ativantes. Eu vou dizer um número aqui, mas é só um número hipotético. Por favor, ninguém vá dizer depois que eu disse que são 5 ou 8 ou 300 vezes. Não. Mas vamos imaginar que eu fiz 3 vezes. 1, 2 e 3. Nessa velocidade. Está me devendo o esplênico. 1, 2 e 3. E está devendo o coronário também. 1, 2 e 3. Mesma distância, mesma velocidade. Esse paciente tem grande possibilidade de se sentir em harmonia. Não só com 3, mas com a quantidade que for necessária. À medida que eu tenho experiência, eu posso diminuir as independências. E aí eu já nem precisaria contar. Eu poderia vir com a mão esquerda fazendo esses frontais. E com a mão direita eu faria o esplênico. Já fiz os 2 de uma vez. Só fica faltando o coronário. Eu tenho mais experiência ainda. Eu já estou envolvendo todos de uma vez só. Os cuidados que eu tenho que ter. Como eu estou em movimento aqui eu também tenho que estar em movimento. Então, quando a minha mão entrar aqui, ela já entra em movimento. Porque tem algumas pessoas, quando estão iniciando, na dúvida, elas fazem assim. Que você ficou parado aqui, você concentrou. Então, você tem que ter a habilidade, se você quer fazer de um jato só, você tem que chegar aqui, a mão já vem no movimento que você vai dar. Se for rápido, rápido. Se for lento, lento. E o mesmo para o esplênico. Isso só fica mais difícil quando você vai fazer com o paciente em pé e você vai fazer calmante. Imagina que eu vou fazer aqui nessa distância. Para eu trabalhar o coronário, pegar de uma vez, eu teria que vir aqui e me afastar e fazer isso. Eu deixaria o esplênico de fora. Nesses casos, talvez seja melhor. Eu faço aqui e posso até fazer simultaneamente o esplênico. E aí depois vou só lá no coronário e faço só o coronário. O magnetismo nos permite subdividir as ações. Se aqui alguém entender isso profundamente, mas não quer fazer tratamento, não quer curar depressão, não quer curar câncer, não quer nada, mas quer melhorar os passos que você está fazendo, repense sobre a inclusão dos dispersivos. E se você vai fazer dispersivo e no final vai deixar o paciente alinhado, cuide de envolver pelo menos esses 7 centros principais. Mas Jacó, você falou de refluxo. Tá bom, quer avançar mais um pouco? Então depois de fazer isso, venha para trás do paciente e faça a mesma coisa. Você vai ter mais segurança ainda. Então eu quero fazer frente e verso de uma vez só. Então você pode usar o perpendicular. E o esplênico? Muito obrigado. Vocês vão ver que nível de qualidade a gente alcança apenas com essas pequenas adaptações. Eu estou fazendo com ela em pé, porque era a forma mais comum de mostrar, mas isso você pode fazer com o paciente deitado, com o paciente sentado. Só que com o paciente sentado a gente tem alguns inconvenientes. Por exemplo, eu tenho um paciente aqui sentado. Eu aprendi que a gente não deve arrastar a cadeira fazendo zoada, mas
O que é que eu posso fazer se eu esqueço o que eu aprendo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso me posicionar não de frente, porque de frente vai ser complicado. Eu vou vir e vou vir. Talvez se eu ficar nessa posição seja mais fácil. O meu paciente está sentado aqui, então eu venho aqui, eu já envolvo o coronário, desço e vou na direção até dos joelhos. Qual é o inconveniente? É porque quando a pessoa está sentada, o genésico, o gástrico e o esplênico ficam muito próximos. E às vezes a gente perde um pouco de precisão de movimentos. É um detalhe para você aprender e prestar atenção à medida que você vai crescendo na prática. Mas é perfeitamente possível. E depois o esplênico, você vira um pouco e pega o esplênico. Lá na Flórida, eles desenvolveram um perpendicular que é uma verdadeira aeróbica, mas é perfeitamente funcional. Eu vou pedir uma pessoa aqui para sentar. Pronto. Eu não quero mais homem aqui não, homem já chega. Já teve homem demais aqui hoje. Até Júlio olhou para mim, mas eu não vou chamar Júlio também não. Pode ficar aí, Júlio. Então, eu vou explicar e depois para fazer eu tenho que soltar o microfone, tá? Já que aquele microfone de lapela, ele não se deu bem comigo. Que é bom, aquele microfone é bom, mas às vezes a gente tem um problema magnético. Eu sou um magnetizador chato com aparelhos elétricos e eletrônicos. O que eles fizeram? Porque lá, quando eles desenvolveram isso, desenvolveram por pura necessidade. Eles tinham uma sala pequena, que não dava para pôr maca, e eles tinham muitos pacientes em terapia. E eles colocavam 7 pessoas dentro daquele espaço mínimo, que é um espaço, por exemplo, em cima desse palco, era como de lá da parede até mais ou menos aqui. É mais ou menos esse o espaço que eles tinham. Para colocar 7 cadeiras, para se fazer de tudo, fazer passe próximo, se afastar. Enquanto eu estou aplicando o passe, um terminou, ele sai para entrar um outro paciente. Então tinha que ser muito bem estudado o espaço. E quando chegava na hora do perpendicular, era um problema também. Porque se você está aqui, e aí depois vem para cá, e depois vem para as costas, você está atrapalhando de alguma forma o outro colega que poderia estar fazendo um transversal, por exemplo. Então você tinha que dar conta do seu paciente no espaço menor possível. Eles sabem, a gente tem que pegar o coronário e ir até o genésico. Tenho que pegar o esplênico. E como é perpendicular, eu tenho que pegar as costas. Se você faz separadamente, você não é um perpendicular. Você pode fazer, não teria problema, mas não é um perpendicular. Então o que é que eles fizeram? Eles detectaram que para você fazer um perpendicular, a melhor forma é você ficar nessa posição que eu estou, nesse ângulo. Nem de frente, nem de lado, inclinado. Com um detalhe, abrindo as pernas, porque você vai repousar seu peso sobre uma perna e sobre a outra perna. Então eles faziam os frontais e os dorsais, e no outro momento fazia envolvendo o esplênico. A gente olhando é uma verdadeira aeróbica, né, que você está para lá e para cá, extremamente funcional. Ou seja, nós temos liberdade de movimentos, de fazer, de buscar. Agora a gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente dispõe, para que direção nós estamos querendo ir. Eles não tinham espaço, mas precisavam fazer. No final, eles inclusive fazem a dispersão nos membros inferiores, todos eles. É o único momento em que eles vêm para frente, uns ficam de cócoras e outros de joelhos, para poder trabalhar as pernas. Aí às vezes as pessoas perguntam, para esse tratamento não é melhor numa maca? Muito melhor.
Você ter um paciente numa maca é ideal para você fazer quase tudo. O único momento numa maca que você vai ter necessidade é na hora dos perpendiculares. Aí põe ele em pé e resolve. Lá na nossa instituição, os passes de tratamento são a maioria dos pacientes deitados. Eles se deitam na maca, a gente faz tudo, quando chega no final precisa fazer perpendicular e ele fica em pé. No caso, quando a gente trabalha perpendicular, tanto a gente está ajustando, obrigado. Tanto a gente está ajustando, como também está trabalhando o refluxo. Se você vai fazer um trabalho só de refluxo, no nosso caso, por exemplo, uma pessoa em que a gente vai fazer um TCM, membros inferiores, como os centros estão todos no dorso, a gente já pede que o paciente deite de bruços e trabalha. E depois, quando você precisa o resto, ou põe em pé ou desvira o paciente. Eu poderia até amanhã mostrar rapidamente um pequeno filme que a gente tem lá da nossa instituição, principalmente mostrando as cabines, que as nossas cabines ficam praticamente dentro do grande salão. São divididas com cortinas, cada cabine tem uma maca, e elas nunca ficam fechadas. Elas sempre ficam abertas, o suficiente para qualquer pessoa que quiser olhar, olhe. E para evitar que qualquer pessoa deduza que está fazendo qualquer coisa indevida lá dentro. Então, nossas cabines, elas não são indevassáveis, elas não são, a gente não pede nada de absoluto. Muito que a gente escuta e faz sentido. Se tiver um silêncio, é melhor. Se tiver uma música bem suave, também é melhor. Se tiver com a luz baixa, é melhor. Tudo isso é melhor, mas nada disso pode ser impedimento. Por quê? Na nossa instituição é de dia, então é tudo claro. Nós temos o trânsito constante de pessoas, então não tem silêncio. E terceiro, os passistas não podem alegar que está havendo ruído. Ele tem que se educar para superar qualquer intempérie. Se o passista disser, porque tinha criança correndo, porque tinha velho falando, porque dizer que isso lhe perturbou, então treine mais. Porque você tem que estar acima disso. Se a gente tem tudo melhor, melhor. Não tem nada contra que esteja melhor. Mas a nossa realidade lá no Leão é uma realidade diferente do comum. A gente não tem uma cabine escura. A nossa cabine é super clara, é luz do dia. A gente trabalha de dia, o nosso passe magnético é de dia. Tem uma cidade que muita gente aqui já deve ter ouvido falar, chamada Campina Grande, que fica na Paraíba. Fica a 280 quilômetros de limite a limite. Portanto, se você sai de dentro de Campinas para chegar no Leão, você gasta 300 quilômetros. Nós temos pacientes que vêm toda semana de Campina Grande para receber um passe. A pergunta é, por que essa pessoa vem? 2 motivos. Porque lá não tem quem faça, o que eu acho que é um absurdo. E segundo, porque lá dá resultado. Porque se não desse resultado, ninguém é doido para ficar andando 300 quilômetros toda quarta-feira de manhã cedo. Tem que acordar de madrugada para as 8 horas da manhã estar lá. Como são 300 quilômetros, mesmo que você ande muito, você tem que pelo menos 3 horas antes ter saído. Como é que essas pessoas vão atrás de receber um passe, e depois ir embora? Andar 600 quilômetros? É porque funciona com barulho, funciona com luz, funciona com todas as condições que a gente acha que são adversas. Se puder ter tudo a favor, melhor. E se não puder ter tudo a favor, você tem que fazer do mesmo jeito. Nós temos, a maioria dos nossos passistas é de pessoas que frequentam outras casas. A maioria. E a maioria aplica passe em outras casas. E todos eles dizem, eu prefiro a claridade e o barulho daqui do que o silêncio e o escuro do centro. Eu produzo melhor aqui do que lá. Então não é uma questão de estar claro ou escuro. É uma questão de você se preparar para trabalhar. Se você vai trabalhar e está preparado, não importa. Jesus mesmo já disse, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Não é nem Jesus. Né? A gente sabe a regra espírita. Então, está pronto? Se você está pronto, a gente vai fazer. Não, mas está muito difícil, tá? Então é complicado. Resumo da ópera. Pensem no Meng-Men. Pensem no refluxo. Pensem nos calmantes. E pensem que existem acúmulos nos membros inferiores. Isso abre um universo
tão grande, mas tão grande, que se vocês se garantirem para vocês que vão pensar só nisso e vão ver o que pode aplicar lá na frente, vocês vão perceber que vocês de repente se tornaram milagreiros sem se dar conta. E mais, lógico, para mim isso é regra básica. Lembrem-se dos dispersivos. Sem dispersivo, há sempre a possibilidade da gente congestionar. Não estou recriminando ninguém, mas eu vou dizer outra vez, não é este o meu propósito, de recriminar nem de condenar ninguém. Eu respeito absolutamente todo mundo, toda a casa, toda a direção. Mas a minha proposta vindo é dizer, podemos fazer melhor. Na minha casa, na casa que eu dirijo, na casa que eu trabalho, a gente está sempre descobrindo coisas melhores, sempre. E quando aparece algo melhor, a gente muda. Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil, tinha uma frase muito interessante. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Se eu estou errado, eu mudo e corrijo. Então não tem nenhum problema que eu fiz até hoje que não era tão produtivo. Ok, a partir de hoje eu vou repensar para fazer mais produtivo. Não, eu fazia isso, mas agora que eu estou descobrindo que poderia ser melhor. Ah, descobriu? Então mude. Não, eu estou descobrindo, mas vai dar trabalho. Ah, vai dar trabalho. Então você já sabe que vai dar trabalho, já. Então, tem um ditado no Nordeste que diz, quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Então, se você sabe que vai dar trabalho e você está no trabalho, então ou faça ou largue. Já que se você disser isso, não fica fica, porque lá no Leão, nosso trabalho é numa quarta-feira de manhã. Todo mundo, quase todos os nossos trabalhadores trabalham. Eles trocam um dia de folga pela quarta-feira para poderem ir para o Leão. Não falta trabalhador. Nós temos a média, nossa mínima, são de 120 atendimentos por quarta-feira. É muita gente. E não chega lá ninguém com uma dorzinha de dente para resolver, não. Só chega bronca. E muitas vezes chegam pessoas que não dá para atender porque não tem mais como aumentar. Se faltassem, essas pessoas não iriam para o Leão, porque é um dia incômodo, quarta-feira de manhã. E nem o paciente iria também. Você já pensou você ter que arrumar uma folga do trabalho, ter que deixar o que estava fazendo, faltar na aula para receber um passe? Quantas vezes sejam necessárias? Então é porque funciona. Se não funcionasse, essas pessoas não iriam. E nem os trabalhadores não iriam, porque ninguém ganha dinheiro, ninguém paga ninguém, ninguém dá nada para ninguém. É longe, o Leão é longe. É num outro município. Como temos muito poucos trabalhadores de Parnamirim, todos vêm de Natal. Todo mundo tem eu que pegar carro ou carona. Então é complicado para todo mundo. Mas as pessoas não faltam. Os doentes não faltam. Por que é que lá é mais bonito do que qualquer outro lugar? Não é, porque funciona. E funciona por quê? Porque a gente aplica com consciência. E vez em quando a gente está tendo que corrigir. Anualmente a gente faz um período de reciclagem. Quando a gente faz reciclagem, nenhum trabalhador falta e nenhum é obrigado a ir. Eles vão. E por que vão? Porque sabe que tem coisas para ser ajustada. Para concluir, a última reciclagem que nós fizemos lá na nossa instituição foi somente cuidando da depressão. E nós usamos a seguinte técnica: 2 macas e 2 cadeiras. 4 magnetizadores aplicavam em 4 trabalhadores. Então eram só os trabalhadores e os magnetizadores, para tratar como se todo mundo tivesse em depressão. E nós tínhamos 2 câmeras filmando. Então chamava os magnetizadores. Pode começar. Vamos fazer essa parte da técnica. E as câmeras filmando. Assim que terminava, senta todo mundo aqui. Coloca a filmagem de Messias. Messias, veja o que foi que você fez. Então Messias olha. Tá bom. Messias, o que foi que você fez que você acha que não foi bem? Olha, não tem ninguém criticando, é ele. Então você tem a liberdade de dizer, não, eu acho que foi tudo certo. Todos, sem exceção,
disseram, não, eu estou muito lento, eu estou vendo que a minha mão está escapando, eu estou vendo isso. Isso é o que você observou de você mesmo, Tem mais alguma coisa? Não. Vocês, o que é que vocês viram aqui que ele não mencionou e que está errado? Acabou o milindre de todo mundo. O outro, agora é você. Vamos projetar o que você fez agora. Não foi editado o filme, está ali, terminou de filmar agora. Passa o que você fez. Veja o que é que você fez errado. E todo mundo agora diz o que acha ainda que poderia ter sido melhorado. Terminou os 4, vem mais 4 e mais 4. Repete-se. A gente poderia dizer, os últimos estão na vantagem. Estariam, se estivessem fazendo tudo certo. Mas agora a gente tem a inclemência de uma câmera filmando. E aí você olha e você mesmo diz, não, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Essa expressão foi uma das mais comuns. Eu não acredito que eu fiz isso. Pois é, você fez, está aí. Todo mundo viu e você está vendo. Meu Deus, se eu não tivesse visto, eu não acreditava. Ou seja, nós treinamos com a gente mesmo. E aí a gente vê que é o nosso defeito. E aí, a partir desse momento, você viu o seu defeito, os outros viram o seu defeito, e todo mundo comentou, a partir daqui, em vez de eu achar que você está me derrubando, eu vou descobrir que você está me ajudando. Aí o que é que a gente tem? Um ganho. A gente tem um ganho que acaba com melindre, e a gente tem um ganho que melhora a qualidade geral. E como é que a gente avalia isso? Nós temos feedback o tempo inteiro. Todo paciente de tratamento nosso, ele faz 2 entrevistas. Uma quando entra, para dizer como passou a semana. E uma quando sai, para dizer como é que está. E aí o passista, ou o magnetizador, ele recebe uma outra ficha, onde só tem o nome e as observações fundamentais do paciente, sem dizer nada do que ele está reclamando. E o magnetizador anota, eu fiz isso, eu senti isso. Anota tudo o que ele quiser. E durante a semana essas 2 fichas são confrontadas. Todas as semanas, todas as fichas, uma por uma. E aí a gente sabe. E o passista, ele é ensinado que você tem que ser honesto no que você escreve. Um dia, uma paciente me telefonou na quinta-feira à noite dizendo que estava muito mal. Que tinha saído bem, mas no meio do caminho passou mal e de noite estava muito mal. Eu conversei com numa outra cidade. Eu conversei com um magnetizador conhecido. Perguntei se ele poderia ir lá, dar uma assistência. E avisei para ela, olha, se você não melhorar, me diga que aí eu vou ter que providenciar outra coisa. Mas ela não me telefonou, porque na sexta-feira eu ia de viagem para um seminário. Na segunda-feira, quando eu cheguei, liguei para ela. Ela disse, não, graças a Deus eu fiquei bem. Seu amigo foi super eficiente, eu estou ótima. Já na quinta-feira eu dormi bem, na sexta eu estava bem, ok. Eu digo, mas o que foi que você fez que você piorou? Eu disse, mas eu não fiz nada. Você não comeu? Não, não comi nada errado. Você não se irritou? Não. Está tudo perfeito comigo, eu não sei porque é que eu fiquei mal. Na terça-feira era dia de análise das fichas. Eu peguei as fichas, a dela e a dos magnetizadores. E o último magnetizador tinha anotado a seguinte coisa. Eu fiz um TDM-1, era uma terapia para depressão. Fiz um TDM-1, mas num dado momento eu senti a intuição de fazer um concentrado e eu fiz. O preço da intuição dele foi ela ter passado mal. Porque numa pessoa que está em início de tratamento de depressão, não pode haver concentrado. Não pode. Resultado, ali você tem a comprovação de que a técnica tem uma razão de ser. E às vezes a gente quer inserir coisas que estão fora do padrão. Não é fora de um modelo, é fora do padrão, da lógica, do raciocínio. Ou a gente tem suficiente coragem para enfrentar isso e buscar as soluções, ou a gente se perde. Amanhã de manhã, se vocês fizeram anotações de perguntas, tragam, que logo cedo eu vou começar respondendo as que der para responder. No segundo momento, aí a gente vai falar sobre a depressão e eu vou demonstrar mais ou menos como é que a gente faz para a terapia da depressão. Hoje à noite, vocês rezem muito pela pessoa mais obsidiada do planeta, que sou eu. Digam a Deus, vocês que pedem, porque eu não peço, digam a Deus que cuide de mim, e cuide de Jacó para que ele fique melhorzinho, ele é tão agressivo,
Ele diz tanta coisa desagradável. Mas aí no final você diz, mas que ele é lindo? É. Pronto. E aí amanhã de manhã nós estaremos aqui numa excelente, todo mundo bem, sem fome, né? Porque todo mundo amanhã vai passar a noite todinha bebendo esses fluidos. Se alguém não dormir, coitado, vai perder sono. Porque amanhã eu não vou deixar ninguém dormir de novo. Ou Vilma, ou José, ou Miriam, ou alguém vem falar aqui alguma coisa para encerrar, ou não vem? Então eu vou cantar uma música que é uma oração, pode ser? Então vou cantar aqui uma música bem legal. Cadê meu amigo Vinícius para ligar o som? Ou ele foi embora? Ou o pai dele vem ligar a caixa? Vocês são testemunhas de que eu não estou ligando nada. Se queimar... Viram como eu sou amigo? Eu deixo todo mundo na fria. Não estou esperando, não. Estresse. Chegou, meu amigo? Eu vou sentar para ficar mais perto do microfone. O nome dessa música é Vem. Essa música está no CD que tem a capa mais linda que vocês olharem lá, vocês vão descobrir qual é. O CD é tão bom e a capa é tão linda que vocês compram a capa e ganham o CD. Que aquele CD azul, o que vale dele é só a capa, o resto... Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece, é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade,
todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Muita paz para todos, até amanhã. Obrigado.